Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a segunda etapa de investigação, de avaliação, de diagnóstico da existência de passivos ambientais. Falamos da primeira etapa, que é a avaliação preliminar, que vai estar sua descrição no link desse vídeo. E hoje vamos falar sobre a segunda etapa, que é a investigação confirmatória. Curtam os nossos vídeos e nos sigam no canal. Em geral, quando somos procurados para fazer avaliações de passivo, seja por uma notificação de um órgão ambiental, seja por uma relação comercial em que uma empresa quer vender uma área, uma outra quer comprar uma área e quer saber se vai adquirir ou não um problema ambiental, sempre escutamos as mesmas perguntas. Precisa fazer isso? O que eu preciso fazer? O que eu não preciso fazer? E a gente sempre se depara com normas, né? A maneira mais fácil da gente ser assertivo no nosso trabalho é seguir normas, porque esses relatórios, esses estudos, eles têm fundamentação em normas brasileiras de regulamentação, nas NBRs, em resoluções CONAMA, no caso, na resolução CONAMA 420, que fala sobre gerenciamento de áreas contaminadas, e a gente fica embasado nos nossos relatórios, seguindo uma metodologia que não vai ser questionada. Então, como falamos no vídeo anterior, a avaliação preliminar ela é baseada em indícios, em evidências, se aquele local tem ou não, ou tem um potencial para ter uma contaminação. Então, nessa primeira etapa, que é preliminar, a gente verifica se tem fontes de contaminação. Então, imagine um local lá, uma indústria mexia com produtos químicos, o local de armazenamento de produtos químicos era numa sala. A gente verifica essa sala, verifica o piso dessa sala para ver se é um piso adequado para evitar qualquer tipo de infiltração de um produto químico armazenado. Imagine uma área que tem uma manutenção, uma oficina, se essa oficina também tem piso, também tem canaletas para evitar qualquer tipo de vazamento ou transbordamento para áreas que vai ter uma infiltração novamente de um produto químico. Então essa é a primeira maneira, é a avaliação preliminar. A gente verifica se tem evidência de algum tipo de contaminação. Então, quando se visita a empresa, se verifica preliminarmente a evidências se pode ou não ter alguma contaminação naquele local. Tendo evidências, tendo indícios, se aquela área tem manchas, se tem tonéis armazenados ainda em mau estado de conservação, se no local não tem um piso impermeável, a gente passa para essa segunda etapa, que é a investigação confirmatória. A investigação confirmatória, conforme normas, ela é a segunda etapa, baseada na NBR 15515-2. Nessa etapa, nós temos que fazer análises. São necessárias sondagens, coletas de solo, coleta de água subterrânea e encaminhamento para laboratório. Então, baseado nessas informações, nós orientamos os nossos clientes que devem realmente fazer uma investigação confirmatória para se ter certeza realmente se tem uma contaminação ali ou em que nível está essa contaminação. E isso, sem dúvida, vai tirar qualquer tipo de preocupação de um comprador de uma área que tinha, por exemplo, uma indústria antes, que tinha um posto de gasolina antes, né? Só fazendo análises para se saber se tem uma contaminação ou não. Não tem como a gente saber só no olho, só pelas evidências, né? Se está o solo contaminado, se está a água contaminada. Tem que se fazer a amostragem e tem que se mandar para o laboratório. Bom, a partir daí se desenvolve um plano de amostragem, um plano de ação para essa investigação confirmatória, né? Em geral,
se conhece a empresa, se verifica os locais que têm um potencial de contaminação. Então, imagine aquela sala que eu narrei anteriormente. Aquela sala se fazia armazenamento de produto químico, então naquela sala, no entorno daquela sala, eu tenho que desenvolver no meu plano de ação localizar pontos para fazer sondagens, para fazer essas amostras de solo e de água. Essa metodologia de amostragem também é toda regulamentada, também tem normas para se fazer sondagem, para se fazer amostragem de água, né? E elas devem ser seguidas, porque também podem ser questionadas se forem feitas de maneira adequada. Então, outra coisa que nos perguntam, tá, mas e vou ter que fazer 10 sondagens, 10 poços de monitoramento de água para fazer? Isso é muito, isso sai muito caro, né? Na realidade, o que define esse quantitativo, se o órgão ambiental não estabelece o mínimo de amostragens, que alguns órgãos ambientais estabelecem mínimo, nós temos que, com os técnicos da área, definir um mínimo de amostragens para ficarmos tranquilos quanto à existência ou não de uma contaminação. Então, numa sala dessas, ou numa área dessas de armazenamento, eu aconselharia no mínimo 3 amostragens, 3 sondagens. Por quê? Porque nós temos que localizar um fluxo de água subterrânea, né? Então, essa água subterrânea, ela se desloca de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Se a gente só tem 2 sondagens, se a gente só tem uma sondagem, a gente não vai saber o sentido desse fluxo. E esse sentido é importante justamente para monitoramentos posteriores, né? Esse fluxo é importante porque às vezes alguma contaminação pode estar vindo de um vizinho. E aí, se eu tenho só um poço, só uma sondagem para monitorar, eu não vou poder dizer se é do vizinho ou não. Então, 3 é um número mínimo para uma área que tem uma evidência de uma possível contaminação. Após, então, a definição do número de sondagens e instalações de poços para amostragem de água, a gente inicia o trabalho. Na sondagem se faz a amostra de solo, né? Então, para isso, nós temos equipamentos de sondagem que vão instalar, vão fazer essa amostra de solo, vão fazer uma perfuração para que a gente possa instalar um poço depois que vai permitir a amostragem de água. Não é qualquer poço, não é qualquer equipamento que pode ser usado também, né? Nós temos que sondar até qual profundidade deve ser sondado. É a instalação de um poço profundo para puxar água depois? Não, nós temos que fazer uma sondagem para pegar a água subterrânea, superficial, que é chamada, né? Essas sondagens vão a 4 metros, 3 metros, depende da oscilação do lençol freático. Às vezes, 1 metro já é suficiente para fazer uma amostragem de água, né? Mas às vezes é mais profundo. Mas isso não chega a 30 metros, 40 metros, isso é para se instalar um poço para abastecimento de água. Não, a gente quer instalar um poço só para fazer amostragens de água para saber se existe uma contaminação. Esse poço também, ele tem tubos especiais. Esse tubo, ele tem ranhuras na parte mais profunda, permitindo a entrada da água, e na parte de cima do tubo ele não tem ranhuras, né? Então a água entra nessas ranhuras, fica dentro desse poço e daí é coletada a amostra de água para ser encaminhada para o laboratório. Eu gosto de falar para os nossos clientes, e para explicar às vezes de uma maneira mais didática, que as investigações são como uma investigação de algum problema de saúde, né? Quando nós vamos no médico, em geral o médico pede exames para saber se a gente tem algum tipo de problema de saúde. Então, o primeiro pedido do médico, em geral, vamos fazer um exame de sangue, né? Fazer um exame de sangue que nós vamos para um laboratório, fazer uma amostragem de sangue, e esse sangue vai para um laboratório
para se determinar os parâmetros, aqueles que o médico pediu na nossa amostra de sangue. Não é diferente para se fazer um diagnóstico de um passivo, de uma contaminação. A partir dessa instalação de poços, a gente faz a amostragem de água e faz a amostragem de solo. E também encaminha isso para um laboratório. A gente estabelece parâmetros para serem analisados, assim como o médico estabelece os parâmetros da amostragem de sangue, e depois que esse resultado vem, a gente compara esse resultado com resultados de limites de contaminação. Assim como o médico vai comparar também lá os resultados das amostras de sangue com os limites para se ter uma boa saúde, né? Para se dizer, olha, isso aqui não pode estar tão alto, esse nível de colesterol está alto, esse nível de hemoglobina está abaixo, esse nível, e é a mesma coisa na amostragem de água e solo. Nós comparamos os níveis, por exemplo, de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são os combustíveis, né? A gasolina, o álcool, né? o diesel. Então nós comparamos esses níveis que o laboratório vai nos dizer que achou com o que as normas estabelecem de permitido para se dizer que não vai trazer nenhum problema, nenhuma consequência para o meio ambiente ou para as pessoas que estão na volta daquela área que a gente investigou. Após a gente receber esses resultados, então, do laboratório, a gente compara com as normas e a partir dessa comparação a gente vai saber que tipo de remédio nós vamos dar para aquele baseado nesse diagnóstico, né, para aquele tratamento, se for necessário. Se estiver tudo dentro dos níveis aceitáveis, assim como se o nosso sangue estiver dando resultados favoráveis, o médico não vai nos receitar qualquer tipo de medicamento ou remédio, né? Então, a mesma coisa, nós vamos analisar os resultados laboratoriais da água, do solo e vamos poder dizer se precisa ter uma segunda ação, se aplicar algum tipo de remédio para resolver aquele problema de contaminação, né? Talvez essa contaminação não exista, mas só fazendo esse procedimento a gente vai ter certeza. Pessoal, se gostaram do vídeo, curtam o nosso canal, coloquem nos comentários se vocês querem saber maiores detalhamentos. Realmente são muitas normas, como se fazer uma sondagem, como se fazer uma amostragem, que parâmetros que tem que ser seguidos para se fazer análise laboratorial, que etapas seguir depois, porque essa é a segunda etapa, como eu narrei. Nós temos outras etapas depois disso, até o tratamento de uma eventual contaminação. Muito obrigado!